Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae MS. Hoje falando diretamente do Delas Day, esse grande evento, é o maior evento para mulheres de Mato Grosso do Sul. E aqui a gente debate temas como empreendedorismo feminino, liderança, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia, entre outros temas. Eu sou Olivia Machado, seja então muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente nesse podcast. E a nossa convidada dessa edição é a jornalista e apresentadora Maria Cândida. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no podcast. Estamos muito felizes em recebê-la. Obrigada, Lívia. Muito bom. E empreendedora, hein? Hoje eu sou empreendedora do audiovisual. É que eu ainda estou começando minha carreira nesse sentido. Certo. E antes da gente começar a nossa entrevista, lembrar que esse grande evento, esse evento incrível que está reunindo milhares de mulheres, é uma iniciativa de várias instituições, juntamente com o Sebrae Mato Grosso do Sul. E eu quero, então, aproveitar essa sua fase empreendedora. Por que você escolheu empreender? Está começando? O que está sentindo aí, então, enquanto empreendedora em início de carreira? Eu acho que toda empreendedora sabe que tem alguma coisa diferente, gosta essa vibração, essa energia. Tem os desafios, claro, que você tem que fazer absolutamente tudo no começo, mas depois que a coisa engata, é muito bom você ver o seu produto. No caso, o meu produto é o conteúdo, né? Eu estou produzindo documentários sobre mulheres na menopausa na América Latina, estou gravando e visitando vários países, então, assim, esse é o meu primeiro produto de fato. Na TV Globo, eu já produzia quadros, né, todos produzidos por mim, mas eu era CLT, eu era fixa lá, mas em agosto do ano passado eu saí e resolvi fazer só isso. Por quê? Porque eu percebi que a internet estava dando mais dinheiro do que a televisão. A gente tem hoje a televisão não está como era nos anos 90 e tudo isso. Então, assim, foram vários movimentos que me empurraram. Em 2010, eu tentei empreender, mas não me planejei. Eu contei isso na palestra e acabei perdendo dinheiro, gastando o dinheiro que eu tinha juntado na minha carreira para tentar fazer produtos, pilotos, gravações e tudo, só que eu não tive ninguém comprando, porque o meu objetivo é que a TV compre de mim, é que um streaming compre de mim, que uma TV paga compre de mim, e aí eu tenho o meu lucro. Então, este era um caminho natural, eu acho que é o caminho natural para todas as pessoas que gostam de empreender e estão nesse mercado, que é um mercado que está variando, né? Certo, e a gente pode também falar sobre uma transição de carreira no seu caso. E falando sobre economia prateada, empreendedorismo acima dos 50 anos, você mesmo colocou as mulheres na menopausa. Como é que é, então, nessa faixa etária, por exemplo? Então, tentar arriscar. Então, quando eu tinha 40 e poucos anos, é como quando eu abro a palestra falando isso, eu tive a crise da meia-idade, eu não me sentia confortável, eu tinha medo do envelhecimento, porque eu trabalho no mercado que é imagem, e a gente sabe que a imagem da beleza, da juventude, ela é muito valorizada, a imagem das pessoas mais velhas não é. Então, claro que eu tive medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. E muitas coisas na minha vida também estavam mais ou menos. Daí eu tive uma crise de pânico, esse burnout, que depois foi em 2009, né? Ele me impulsionou para mudar as coisas, inclusive mudar de carreira. Aí eu fui fazer entrevistei 144 mulheres no mundo, eu fui fazer meu primeiro, era um primeiro documentário, tinha 12 episódios, mas era em parceria com a Record, e era uma série falando sobre independência feminina, sobre a liberdade feminina, entrevistando mulheres no Oriente, na África, na Europa, na América Latina. Foi meu primeiro caminho, que eu falei que depois eu voltei e não deu certo. Hoje, então assim, o meu problema, assim, o meu desafio aconteceu nos 40 anos e não nos 50. Dos 40 aos 50, eu vivi essa transição de carreira. Pessoas, eu tentando empreender, não conseguindo, perdendo dinheiro, tendo que voltar para o mercado formal. Quando eu tentei voltar para as televisões, e eu ouvi não de
todas as televisões, que eu era muito cara, e eu não tinha falado o preço que eu queria, que eu era muito boa, mas no fundo que eu já tinha, assim, educadamente que eu já tinha tido o meu momento e tudo, é que as pessoas, elas não veem as pessoas mais velhas, os colaboradores mais velhos, como pessoas que podem dar a volta por cima, que são criativas, que aprendem qualquer coisa, que têm uma experiência muito importante, mais importante do que você substituir por 2, 3 de outra idade, mas sem tanta consistência assim. Então, os talentos não são retidos. Então, isso é um problema, é um desafio com as pessoas 50 a mais. Como lá nos 50, agora, pouco, eu tenho 53, eu já estava escolada, eu já tinha passado lá nos 42, 43, muitas coisas, inclusive sofrido o etarismo, porque eu percebi que eu estava ficando velha. Não é porque... era porque ninguém quer a pessoa mais velha. Só que hoje, com as redes sociais, a gente, inclusive na minha rede, que é Maria Cândida TV, eu impulsiono o empoderamento das mulheres. O meu foco são as mulheres, que são... O etarismo feminino, ele é muito cruel. O etarismo feminino e racial é mais cruel ainda. Então, assim, a gente tem muitos vieses de etarismo. Então, assim, eu impulsiono. Eu tenho colegas na internet que trabalham na internet, que impulsionam essas mulheres, o Sebrae, as redes de apoio, agora o mercado prateado, a economia prateada, empreendedores prateados. Ou seja, está acontecendo no mundo o que jamais as pessoas imaginavam que ia acontecer tão rápido. No fundo, aconteceu tão rápido. Todo mundo sabia que é uma tendência a mudança da pirâmide demográfica. Sim, a gente está realmente presenciando o envelhecimento da população. Isso então, é um fato. Só que isso é falar... Não de forma pejorativa, não, mas de forma aí de que mercado consumidor. Tem desafios, que é o desafio para a Previdência, milhões de aposentadoria e tudo isso. Então, o que é bom a gente pensar é que nós não vamos parar de trabalhar. Eu tenho certeza, e eu amo trabalhar, mas assim, mesmo que eu quisesse, eu não vou parar de trabalhar. Eu tenho 54 quase o mês que vem. Com 60, eu poderia me aposentar. Eu trabalho desde 15 anos de idade em outras coisas, né? Fui modelo, fui vendedora de loja, fui um monte de coisa. Com 19 eu comecei no jornalismo. Então, assim, mas não vamos nos aposentar. Essa aposentadoria não vai dar segurança financeira pra gente, né? Então, a gente precisa entender os processos, e é isso que eu falei na palestra. Mostrei dados de como esse mercado é um mercado que tem muita coisa para crescer. Consumidores 50 a mais, 60 a mais, esse público sênior, ele vai consumir muito, porque sou eu amanhã. Eu com 70, daqui 15 anos e tal, eu ainda vou estar consumindo, eu vou estar trabalhando, ou seja, não vai ser como hoje, né? Hoje a gente tem gente de 80 e de 90, muitos que não se prepararam para essa fase. A gente é a primeira geração que está tendo a oportunidade de se preparar, inclusive fisicamente, com saúde para essa fase. Certo, e Maria Cândida, o que você recomendaria, por exemplo, para esse público de mulheres que quer empreender e de repente tem um receio, tem um medo, mas tem um sonho, tem um dom? Então, se você... o que aconteceu comigo, na primeira vez que eu tentei empreender, eu larguei meu emprego formal, que me dava um X de dinheiro, porque eu queria seguir meu sonho, meu propósito, o que eu acreditava. E eu não me planejei. Isso o Sebrae pode ajudar muito essa mulher. Se ela tem um CLT, se ela ela vai se cansar mais, mas até o negócio dela tá em ordem, tá gerando dinheiro, tá gerando lucro, que são anos, às vezes, para acontecer. A gente sabe, de cai, levanta, é o país, é a safra, se você vende comida e tal. Então, assim, tenta se planejar mesmo, em termos de estudo, de tendência do que você está fazendo, as pessoas que estão competindo com você, que estão fazendo a mesma coisa. E para você ter segurança financeira, um pouco mais de segurança, não largue o certo para só empreender. Se você não tem um outro trabalho, aí você investe todo o seu tempo mesmo. Mas o estudo é muito importante. E não é o estudo, é você observar o que a sua competidora está fazendo, como está fazendo, como no mundo as pessoas estão fazendo. Quem vende pipoca na Itália, como essa pipoca é vendida? Será que ela é mais doce? Será que ela tem fruta? Será que ela é do mesmo jeito? Como estão vendendo pipoca na Rússia? Como estão vendendo pipoca nos Estados Unidos? Enfim, a gente estudar os formatos. No Japão, de repente, é pipoca com não sei o quê. E aí a gente incorpora dentro do que a gente quer, que a gente acha
acha útil, com a nossa própria marca pessoal e detalhes que a gente quer acrescentar naquele produto, a gente cria um produto novo, que só a gente tem. Então, por isso que você observar o que os outros estão fazendo é muito importante. E a internet hoje abriu um leque então, e tanto, a minha, né, pra lá gente atrás, se conectar com essas tendências. Não tinha nada. Eu procurava em jornal, em revista, a gente comprava revista, ou ia em banca, ficar vendo algumas coisas de tendência. Hoje, nossa, por isso que falam, a inteligência artificial, por exemplo, se você souber usar, ela é fantástica. A internet, se você usa para as empreendedoras, elas podem ter muita. O Pinterest, que dá muita coisa, muita solução também, de vídeo. Mas eu sinto que o básico lá, por exemplo, eu tenho uma palestra que é sobre marca pessoal. Eu conto a minha história e tudo, e depois eu falo sobre marca pessoal. E aí eu chamo as mulheres, várias no palco, para ver o Instagram profissional delas. Então eu vejo que algumas coisas assim básicas, né? No Instagram profissional, a família. Não tem que colocar família, a não ser que aquela família, que aquela criança faça parte do seu negócio, entendeu? Ele comendo a pipoca, né? Voltando ao exemplo da pipoca. Enfim, então eu vejo algumas coisas de comunicação, que talvez, acho que aqui vai ter palestra sobre comunicação, de como comunicar o seu produto, que assim, são bem básicas para a gente poder alinhar, você entendeu? Porque se você tiver, por exemplo, eu vi agora, recentemente, eu estava no Mato Grosso, daí uma super mulher que ela vende temperos e tal, uma foto era mais profissional. E algumas outras, a panela estava mais ou menos e tal. E a profissional, e todo mundo na plateia falou, essa profissional tá muito melhor. Então, às vezes, é um pouquinho mais que você gasta ali, mas que você tem... aquilo lá vai vender muito melhor, entendeu? Então, eu acho que todas essas coisas, por isso que esses eventos são tão importantes, porque aqui elas têm um mix de tudo quando é palestra, e elas vão entendendo, anotando, printando e tudo isso. E essa rede gera também uma motivação extra para as mulheres? Uma mulher Super. vendo a outra melhorar, Super. se capacitar, aprender um pouco mais? Eu acho que é muito importante a gente ter essas redes, porque uma vai vendo na experiência da outra o que deu certo e o que não deu tão certo. De repente, não vale para você uma coisa, mas vale em outra coisa. Então, assim, outra coisa, você não se sente a pior do mundo, porque quando você... E empreendedorismo, um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, outro dia a sua família fala, de novo, você está fazendo de novo, não deu certo 3 vezes, e você acredita naquilo, você sabe, você tem dado, mas ninguém te ajuda. É impressionante que as pessoas, elas só investem em você, e quando você tem sucesso. Eu passei muito disso, eu ouvi da minha própria família. Você acha que você vai na internet, entendeu? Ninguém acreditava. Por quê? Porque eu era uma mulher mais velha. Segundo, eu não dominava a internet. E terceiro, porque eu estava estabelecendo na televisão. Pra quê? Eu entrar numa coisa que eu não sabia fazer, ou que não... Então, mas assim, a gente tem que ter, sabe, resiliência, a gente tem que ter humildade, a gente tem que trocar conhecimento com outras pra poder fazer a coisa dar certo. E isso é o empreendedorismo. Nossa. É a coragem o de se reinventar e viver um dia de cada vez. Então, o empreendedorismo tem toda essa paixão, né? O lado positivo, assim, tem os desafios, mas é uma paixão pelo seu produto, por aquilo que você acredita. É muito bonito, porque a gente tem um senso do propósito aí. Bom, e antes da gente finalizar o nosso podcast aqui com a Maria Cândida, nós vamos entregar uma lembrança para ela diretamente do Delas Day. Delas Day. Agradecendo a participação com a gente, agradecendo obrigada. A contribuição valiosa da sua história profissional e também como pessoa, porque o nosso aquário aqui tem pessoas já aguardando ali fora para tirar foto com a Maria Cândida, e a gente fica super feliz em ver essa movimentação de admiradores, de pessoas querendo te conhecer e aprender contigo. Porque eu tô há 30 anos na televisão, né? Então eu comecei muito novinha e hoje as pessoas me veem envelhecer, né? No vídeo. Isso eu acho muito... Nossa, que lindo! Ai, que lindo! Amei! De quem é? Me fala, quem faz? Esse aqui é a bandeira de quem? É a bandeira do Mato Grosso do Sul. Ai, olha eu. Gente, eu sou essa pessoa. Também, quem foi? Eu não sei a bandeira do Mato Grosso do Sul. Muito bonita, esse azul lindo. Olha, eu vou usar essa bandeira do Mato Grosso do Sul. Amei.
Delas Day, agradecemos cada experiência compartilhada, os insights valiosos e as palavras de incentivo que fizeram a diferença no Delas Day. Maria Cândida, muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu só tenho a agradecer. Eu, como jornalista aqui, sou super admiradora do seu trabalho também há muito tempo. Obrigada. Obrigada a todo mundo da equipe também. E todos, se não fosse a audiência, aqui seríamos de nós, não é verdade? Verdade. É isso aí. Bom, então a gente finaliza mais uma edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, com a participação da Maria Cândida. Lembrando que nós estamos falando direto do Delas Day, o maior evento para mulheres de Mato Grosso do Sul. Compartilhe o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares, não se esquecendo de se inscrever no YouTube do Sebrae MS. E a gente volta no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.